Bom, e aí, pessoas? Como vocês já devem ter visto no título, na chamada e até eu coloquei na tela inicial, eu vou falar sobre Legacy, eu vou falar sobre a Monte e eu vou falar sobre torneios, tá? E pra mim esses três assuntos são absurdamente unidos, então eles têm todo sentido. Bom, vamos por partes. Vamos por partes. Sobre o que eu vou falar? Vou falar sobre a Monte Legacy League. E Legacy e Campinas têm uma ligação muito grande. Né? A cena de Campinas, da região lá de Campinas, sempre foi muito forte. E assim, quando a gente está falando sobre comunidade, não é fácil trabalhar com Legacy. Nem um pouco fácil. Nem um pouco fácil. Uh, eu me orgulho muito do que eu fiz aqui em Bauru com o Standard e como foi trabalhoso. E depois de 3 anos a gente tem uma média de jogadores muito alta e tal, etc, etc, etc. E não tinha incentivos. Mas a gente, né, continuou ali pelo amor ao formato. E é um emprestar deck daqui, empresta deck dali. Ajuda aqui, ajuda ali. Pra coisa se manter até chegar num ponto, né, que a gente tá hoje em dia, que é muito bom. Só que assim, quando a gente fala de Legacy, tudo isso fica muito mais pesado, tá? Porque, obviamente, não preciso dizer pra ninguém que Legacy tem cartas muito caras. As duais, acho que são as icônicas nesse sentido. E para um formato como o Legacy se manter vivo, você precisa trabalhar muito bem sua comunidade, tá? Porque você não pode depender do cara e jogar só porque sim. Você tem que ir criando incentivos. Porque assim, eu reclamava que o Standard não ia ter incentivo, não tava com incentivo da Wizards e tal, etc. Aí você não tem nenhum. Né? Inclusive, se você for parar pra ouvir um jogador de Legacy, ele vai reclamar muito disso. Pô, demoraram pra dar um ban, tal coisa não foi legal, tal, etc. Então, pra você fazer a coisa acontecer, né, Campinas, você precisava ficar gerando incentivos pra essa galera. Porque senão, né, os jogadores param de jogar, podem vender as cartas e tal, e etc. E a Monte é um personagem extremamente importante quando a gente fala da força do Legacy, não só de Campinas, mas nacionalmente. Eu até vou citar mais isso, porque vai ter alguns pontos aqui que vão ser muito sobre isso. Mas a Monte, ela tem uma filosofia que me agrada muito, e você que viu meu vídeo de ontem sobre economia de jogador vai entender exatamente o que eu tô falando, que é, a Monte acredita que torneios fazem jogadores quererem jogar Magic. Eu sei, parece revolucionário. Mas assim, esse pensamento não é tão óbvio quanto parece, tá? Então, criar eventos, fazer eventos com qualidade e trabalhar isso com uma comunidade é algo que a Monte sempre fez tão bem. Por isso que vocês vão ver eu trabalhando questões com a Monte mais de uma vez. Então, para quem me acompanha há algum tempo, sabe, pô, fui num Super Qualifier lá, tal, etc. Joguei tantos qualifiers, fui na inauguração da Monte. Justamente porque esse pensamento deles é muito bom. E no Legacy é ainda mais interessante porque a Monte consegue ter uma comunidade viva, atuante, com números muito bons, né? No circuito Liga Magic, eles ficaram em primeiro lugar na média Legacy, com uma média muito boa de jogadores. E eles têm várias medidas nesse sentido, inclusive uma delas eu vou citar já já. Mas o meu ponto principal é: você criar uma Liga Legacy é um baita desafio. E a comunidade Legacy já sabe como a Monte é muito boa. Então eu vou ler o regulamento aqui. E aí eu vou comentando sobre e falando sobre torneios da Monte, tal, etc. Mas te informar sobre tudo isso. Bom? Então, o que é a MLL? Né? Seja bem-vindo à Monte Legacy League. A MLL é uma liga competitiva organizada pela Monte em parceria com a comunidade Legacy de Campinas, visando promover e fomentar o formato Legacy e fortalecer a comunidade Magic The Gathering. Então é isso, né? Entender, é sério, esse parágrafo é muito importante para mim. Entender que torneios fortalecem uma comunidade, torneios incentivam jogadores a jogar, para mim é um ponto extremamente importante com a Monte, sabe? Essa filosofia para mim é muito importante. Num mundo que a galera gosta tanto de falar, tem que vender carta disso, carta daquilo, nananã, você incentivar o jogador por meio de torneio a daí comprar cartas e tal, etc. Né? A Monte não é uma entidade filantrópica, obviamente quer vender um produto. É uma maneira
singular de ver o Magic. Eu gostaria que fosse muito mais comum, mas não é tão comum quanto parece ver lojas que entendam assim, até por isso tem minha estima. A liga tem caráter não sancionado, pois adota as regras específicas e não oficiais. Esse parágrafo é extremamente importante. Aqui é para você que está acostumado com a cena Legacy, né? A gente sabe o que aconteceu ano passado, toda uma polêmica sobre algumas medidas e sanção ou não. Logo, não sendo sancionado, a gente tem toda a liberdade para essa liga acontecer, o tempo que ela tem que acontecer. E basicamente o que a gente quer é uma liga forte que tenha os jogadores, né, tendo confiança nela, até porque, de novo, é isso que vai fazer as pessoas querendo comprar cartas para jogar a liga, participar da liga, etc. Uma liga forte e que nos passe segurança. Sem controlar todas as diretrizes da MLL nesse documento. Como é a estrutura da liga? Ponto importante. A liga é realizada anualmente com início em fevereiro de 2025, seguindo a estrutura abaixo. A. Sistema de etapas de torneios abertos. Ranking próprio da MLL. Rankings paralelos na Monte e lojas parceiras. Last Chances, né, aqueles torneios que dão vaga no final. E final em dezembro. Então a gente tem uma série de torneios que começam em fevereiro e vão até dezembro, sendo que nós temos torneios abertos, além de torneios, né, locais, por assim dizer. Tá? Isso daí vai ser mais detalhado em frente. Temos sistemas de etapas de torneios abertos. É realizada uma etapa por mês de fevereiro a novembro, sendo um total de 10 etapas. Cada etapa concede 2 vagas diretas para a final através dos playoffs. Então, os jogadores jogam suíço, forte pro top 8, os 2 primeiros ganham vaga. Então a gente sabe que vai ter um torneio aberto e sendo a Monte organizando, eu sei que o evento será bem organizado, vai ser lá na loja da Monte e terá uma boa premiação. Então já é um ótimo motivo para você jogar. Então a gente, só com essa parte, eu sei que eu vou ter de fevereiro a novembro, pelo menos, torneios para jogar Legacy uma vez no mês, com uma boa premiação e valendo um algo a mais. Maravilha, tá tudo lindo. De novo, aquele vídeo sobre economia de jogador cai muito bem aqui. Ranking da MLL, cada etapa é ranqueada e ao final das etapas em dezembro, os 8 melhores do ranking recebem vaga para o final, que entra daí uma questão, né, que o jogador competitivo está muito acostumado, que é o que a gente fala sobre a fábrica de perdedores, né? Que é quando o torneio só 1 ou 2 jogadores ganham algo, tal, etc. Tudo bem que esse torneio tem mais uma premiação, tal, e eu espero uma premiação boa, então não fica esse sentimento tanto. Mas quando você faz invite parcial, né? Que é isso, né? Então a gente tem um ranking e tal, o jogador fica mais animado, né? Fora que, assim, um spoiler, normalmente ganhar vaga por Open e vaga por ranking, né? Ficam excludentes. Então quem já tem a vaga fica passando. Nesse sentido, ajuda alguém que, por exemplo, pô, eu sempre faço top 8 e sempre perco no top 8. Você vai conseguir classificar para a final, provavelmente. Tá? Então, eu gosto muito de premiar a regularidade. Tem que lembrar, gente, no Magic, a gente não fala fulano ganhou X Pro Tours. A gente fala fulano fez X top 8. Porque a gente sabe que regularidade é o ponto mais importante. Me agrada muito quando uma liga propõe isso. Ranking paralelo. Semanais Legacy da Monte, eu acho que são de quinta-feira, também oferecem vagas para a final através de um ranking separado. Será concedida uma vaga por mês para a final através do ranking semanais da Monte. E ao final serão 10 vagas pelo ranking. Isso aqui é legal também, de novo, é um invite parcial, tal, etc. E é bom porque você vai colocando públicos diferentes, por assim dizer. Porque você vai trazer pra final, às vezes a pessoa... E, pô, gente, a gente sabe, aqui começa a ser um recorte específico sobre Legacy. É uma galera mais velha, tá? E mais velho no sentido, eu não estou falando de sexagenários, necessariamente. Mas é uma galera que, pô, já tem filho, tem um emprego, casado... Então, pô, às vezes a pessoa não consegue jogar muitos Opens. Eu vou poder jogar um Open aqui, mas do mês que vem eu vou no aniversário da minha sogra, no outro mês eu tenho um aniversário de casamento, no outro mês meu filho, sei lá, tem que levar a avó no jiu-jitsu, sabe? Então, assim, eu gosto muito de ter também a galera que tá jogando no mensal. Você tá valorizando quem tá lá no seu dia a dia, né? Você valoriza o cara que tá gridando, e tem que valorizar mesmo, dando a vaga pro ranking dos Opens e tal, e pega a vaga no Open de qualquer jeito. Mas é legal valorizar também quem é o seu dia a dia, valorizar a sua base. Porque, de novo, a Monte é uma loja que trabalha com comunidade. Comunidade
não pode ser um cobertor curto. Ela não pode falar só do grinder, ela não pode falar só do cara de casa. Tem que cobrir ambos. E aí você cobre. E aqui vem um detalhe que eu acho muito bom. Outras lojas podem participar do ranqueamento paralelo, caso a loja de sua cidade não esteja participando do nosso ranqueamento paralelo e a comunidade local tenha interesse de participar, solicite ao seu lojista que entre em contato conosco para estabelecer uma parceria com a Monte. Esse ponto eu acho muito interessante porque você abre para uma valorização da comunidade local também. Legacy é comunidade local, tá? Eu entendo, é muito legal quando tem um evento grande que dá um monte de gente, tal, etc, etc. Mas assim, se você não valorizar a sua comunidade local, e de novo, a Monte dá muita aula sobre isso, não vai ter, tá, gente? Se você for jogar uma vez no ano, não vai ter, sabe? Valoriza, tenta criar esse diferencial para ter um ranking local, para as pessoas se interessarem de forma local e assim ficarem jogando, né, o Legacy o tanto que ele merece. O formato é muito bom. Aqui sobre o Last Chance, né, em dezembro sempre uma semana antes da final haverá um Last Chance, serão oferidas 1, 2, 3 ou 4 vagas para a final, dependendo do número de jogadores e tal, etc. Outras lojas que tiverem participado do ranqueamento paralelo também poderão oferecer um Last Chance. Então, eles vão dar, pelo jeito, muita autonomia para essas lojas parceiras. Isso é, assim, eu já vi muitas ligas. Não é tão comum, não. Parabéns pra Monte. Final em dezembro. A final será realizada em dezembro, em data pré-agendada na Monte, e só poderão participar os jogadores classificados que disputarão pelo prêmio acumulado, que será oferecido em dinheiro para o top 8 da liga. As vagas oferecidas para a final, portanto, são 20 vagas por Open, 8 vagas do ranking, 10 de rankings paralelos, até 4 vagas de Last Chance e X vagas para lojas parceiras, provavelmente o número de lojas parceiras, etc. Então a gente está falando de um evento de 38, 42, 40 e tantos, 50 jogadores. É uma final que normalmente é isso, é para ser pequena, aí fica um torneio mais assim, né? Um pouco menor, mas normalmente tem muita premiação. O EV dessas finais é muito bom, vale muito a pena classificar. Tá? Então você jogando os abertos semanal e etc, etc, né, para ir juntando ponto, para tentar classificar para essa final, e na final é a glória eterna, tal, etc. Aqui fala de custos e repasses, e aí eu recomendo vocês verem exatamente isso, tá? Eu vou linkar sobre, para vocês entenderem todos esses detalhes. Mas basicamente tem repasse e tal, etc. A final, inclusive, tem uma inscrição de R$50 e um repasse de 45, né? Sendo que toda a premiação é em dinheiro, né? Din-din. Daí tem a questão do Pix, as porcentagens das premiações e tal, etc, etc. Daí os sistemas de desempate e tal, é a parte mais técnica normalmente. Como fica a atribuição de vaga, então quando um jogador, eu ganhei o Open, aí no próximo eu ganhei também, como é que vai dropar essa vaga, como é que vai ficar eu no ranking e tal. Também tudo isso é discutido aqui, desistência de vaga também, que é um ponto importante. E aqui né, o creme de la creme, que é o que a gente quer falar sobre. Política de playtests. Para quem não sabe playtests, deixa eu ver se eles especificaram isso. Para eu não chover no molhado. Vamos lá. Playtests são cartas, né, que seriam chamadas de proxies, que simulam outras cartas. A Monte e playtest é um assunto que não tem como separar, porque um grande diferencial do semanal da Monte sempre foi permitir playtest para cartas da lista reserva. São cartas que não serão printadas, né, as duais estão ali, então as cartas, a tendência é elas só ficarem mais caras. E o preço delas, por muitas vezes, já é absurdo. Algumas não são caras, tal. Mas tem mais de uma carta ali que tá R$3.000. O que as pessoas perceberam? Uma carta de R$3.000 não é comprado por um jogador, é comprado por um colecionador. Tá? O jogador que vai comprar isso, normalmente quer guardar essa carta. A partir do momento que eu quero fazer torneios, eu quero chegar em jogadores, não em colecionadores. Tá? Eu não preciso fazer um torneio para atrair um colecionador. Eu posso fazer N outras ações. Torneios são para jogadores. Quando eu faço torneio, os jogadores compram cartas. Eles podem não comprar essas cartas de R$3.000, mas eles compram todas as outras. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiro essa barreira, né, que não é uma barreira, né, uma muralha da China do formato, ele fica mais convidativo.
ele fica mais convidativo, eu atraio jogadores de outros formatos, porque eu tô simplesmente falando que eu vou fazer uma liga que vai premiar bem todo mês, vai ter semanal, tem um ranking, etc, etc. O jogador competitivo que eu vi isso vai falar, pô, por mim fechou. Eu sou um jogador, eu quero fazer isso. E aí, inclusive, cria uma situação engraçada onde, por exemplo, tem 4 dual de 3.500 nesse deck. Então eu tenho 14 mil reais aqui. Mais o resto do deck. Digamos que o resto do deck dê... Vou chutar um valor, tá, gente? 3 mil reais. Eu vendo 3 mil reais de carta para jogador, e daí ele vai vir no meu torneio e vai jogar, e os outros 14 mil eu vendo para colecionador, que não iria vir para jogar. Essas duas pessoas não estão comprando as mesmas coisas. Tá? Quando a Monte percebe isso, quando a Monte percebe que se eu tirar uma barreira, mais pessoas vêm jogar Legacy, a comunidade fica mais forte, eu ajudo até a ter, né, mais decks e tal, etc., ela começa a trabalhar com cards playtest. E isso vira um sucesso. É o maior semanal de Legacy do país. Tá? E provavelmente é um dos maiores, assim, até a gente olhando, né, para os países vizinhos e tal, etc. É um semanal muito grande. Tá? Então a política de playtests vai ser aplicada na MLL e é um dos motivos que a MLL vai dar certo. Tá? A loja não disponibilizar nem fornecerá playtest cards para a comunidade. Importante esse ponto. Então, você não vai conseguir os cards de playtest com a Monte. Entretanto, como os eventos Legacy são de caráter não sancionado, será permitido o uso de playtest cards desde que sigam rigorosamente as regras abaixo. Isso aqui é importante. Tá? Então, eu vou usar 4 dual. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um papel e eu vou escrever dual UR. Pega com a FET. Não. Né? Então vamos lá. Permitidos o uso de até 12 playtest cards que representem exclusivamente cards da reserva de list. Então, de novo, cartas da lista reserva, que é, né, um tanto de cards que a gente sabe que é complicado e tal. E são 12. Então não é tipo, eu vou fazer playtest do meu deck inteiro. Não. Tá? Eu quero derrubar uma barreira, mas eu ainda quero valorizar as pessoas que compraram as outras cartas. Eu estou tirando uma barreira que é muito difícil, mas eu não tenho que, né, falar que há nenhuma carta, tal, etc. Porque não é, sendo sincero, não é só sobre preço, é sobre acessibilidade. Você tem ideia que se muita gente tentasse ao mesmo tempo no Brasil jogar Legacy, falando assim, no mundo hipotético, vou comprar um deck do zero, não teria carta. Então é uma questão de sobrevivência, tá? E aí que a gente tem, vários links da Wizards, tá? Vão estar aqui importantes, sobre como que você vai fazer, tal, etc. Que eles falam, né? Playtest cards devem estar de acordo com as diretrizes da Wizards, conforme os artigos abaixo. Esses 3 artigos são muito bons. Tá? Se você procurar, você falar com o pessoal da Monte, eles conseguem te dar até exemplos, tá? De como ficam essas playtests e tal. Tá? Não é uma novidade, como eu disse, já foi trabalhado lá na Monte mais de uma vez essa questão de playtest, com um grande sucesso, tá? De novo, não é teorias da cabeça do Rudá, tá bom? Tem um momento que a gente começa a ter materialidade. A gente sabe que é um sucesso, a gente sabe que funciona. Tá? Recomendamos o uso de terrenos básicos marcados com o nome de outra carta que ele representa com o uso de double sleeves. O uso de que possa substituir a carta minimizando chance de confusão, conforme os exemplos abaixo. Eles dão aqui alguns exemplos e tal. Então você pode se informar com calma nesses links, né? E, como eu disse, entrar em contato com a própria Monte, que tem uma grande experiência com essa questão. Não serão aceitos sob nenhuma circunstância playtest cards que infringam as diretrizes da Wizards em relação a playtest cards e ou mais regras desse regulamento. Não serão aceitos sob nenhuma circunstância as cartas falsas ou réplicas de cartas originais. Isso daí tá lá na questão dos playtests da Wizards. Não serão aceitos sob nenhuma circunstância playtest cards produzidos para fins comerciais, porque, de novo, a gente tá falando, tudo isso é sobre torneio, tá, gente? A gente tá falando de um circuito, a gente tá falando de vários torneios grandes, playtests para permitir que os jogadores joguem, tudo isso é sobre torneio, tudo isso é sobre jogar Magic, apenas jogar Magic. O uso de playtest cards produzidos pela própria comunidade serão aceitos desde com a aprovação prévia dos organizadores e seguindo todas as diretrizes aqui citadas. Então só dá um toque lá, fala, vai ser assim e tal, pede uma dica, tal, etc. Não cumprimenta as regras, acarretará em desclassificação do jogador e possível banimento. Aqui tem conferência e auditoria da Liga, né, que você pode ver tudo pelo link da Monte. Tá. Falando como jogador que fica sabendo de algo desse tipo. A minha relação com o Legacy, ela é antiga.
que em 2011 foi a primeira vez que eu vi a galera jogando, né, classificatórios pro Nacional Legacy. E eu falei, pô, que legal. Tem um circuito que acontece o ano inteiro com torneios, tipo, pelo Brasil todo, e que no final tem um torneio com uma baita premiação. Em 2012 eu falei, pô, vou tentar classificar. Eu não tinha acesso a muitas cartas, Legacy, e não tinha essa questão de playtest. E não tinha muitos torneios. Eu joguei um classificatório, que eu acho que eu fiquei em 10º, e depois eu fui jogar os LCQs e joguei o Nacional. É uma experiência que me marca muito, porque é quando eu tenho contato com a comunidade de Legacy, que é uma comunidade muito unida, é uma comunidade muito bem articulada, e que faz com que o Legacy se mantenha vivo, né? É muito difícil você jogar um formato que não tem eventos oficiais da Wizards o tempo todo, né? Que é meio que a própria comunidade que tem que fomentar. É difícil pra caramba. E a Monte, inclusive, é referência em fazer isso no Brasil. Então, o Legacy, assim, eu posso citar o Pauper também, como tem uma comunidade muito boa nesse sentido, e eu não estou citando esse formato à toa, mas daí é outro assunto. Mas eu joguei lá em 2012. E ano passado, eu também fui jogar Ligas Legacy, porque pela mesma coisa, tava tendo bastante torneio, tal, etc. E, gente, eu joguei um dos maiores torneios do ano, foi uma etapa de Liga Legacy. Tá? Foram 94, 96, eu não lembro, jogando Legacy. Tá? E eu tava, daí já tava jogando com cartas playtest na reserva de list, né, nas minhas duais. Eu joguei Discaminator e foi muito legal. Foi uma experiência muito legal, sabe? Então fica nisso onde você ganha mais torneios para jogar. Eu acho que todo mundo tem a ganhar. A comunidade Legacy ganha. Quem quer vender staples que estão no Legacy, que não são na reserva de list, ganha muito. As cartas de reserva serão vendidas de qualquer maneira, porque é uma carta de colecionador, a gente, né, tem um público para isso e tal, mas o público para isso, por exemplo, não é o Rudá. O Rudá compra o resto, porque agora ele pode jogar. Então esse é o sentimento, e é muito bom também você ter uma liga acontecendo na Monte, porque a Monte é um lugar extremamente ligado ao Legacy. Falando só um pouquinho de decks, né, depois eu vou falar muito mais sobre isso. Esperem conteúdos sobre Legacy, tá? Esse ano eu vou falar bastante sobre Legacy. Eu vou falar quando eu for jogar etapa lá, tal, etc, da liga. Mas, por exemplo, eu gosto muito de jogar de Nadu. Me julguem. Esse deck é um deck que, se você tem as duais, então Tundra, Tropical, ó, 3, 4... exato. Você tem as duais, fica um pouco mais tranquilo, né? Porque, pô, as Fats são staples, né, do Modern também. O Nadu é baratinho. Tamil é uma staple Modern. Então, a Force of Will que é a carta mais cara. Sempre que ela tem reprints. Então não é tão difícil de conseguir Force of Will. Mas um ponto é assim, se você olha pra esse deck e você jogou de Nadu no Modern, sabe, o muro tá muito baixo. Acho que esse é um ponto sobre o estado do Modern que a gente pode comentar falando assim, quando fala disso de, pô, se usar a playtest reserva de list, quão longe é para um jogador de Modern? Não muito, sabe? E você ganha mais um torneio para jogar. Então, que nem em março, final de março, não tô enganado, começam os classificatórios Modern, né, dos CCGs. Se você tava querendo usar mais coisa Modern até lá, pô, fevereiro e março, dá pra você jogar uma etapa da Monte Legacy League. Aí você, por exemplo, tá jogando ali os classificatórios, tudo bem, é o seu foco, e aí depois volta pra lá de novo. Sabe, você tem muita utilidade pra carta, você vê a coisa acontecendo, você ganha eventos grandes. Pô, é um evento por mês. Tá? Digamos que seja pô, eu vou chutar, eu acho até que vai ser muito mais que isso. Mas digamos que seja um 2K todo mês. Pô, um 2K todo mês, cara. Jogando ali, dá uma premiação legal, dá uma premiação da hora. Todo mês. Vale a pena. Sabe? De novo, entra em questão de economia de jogador, tal, etc. Vale muito a pena. O Delver voltou a jogar bastante. Assim, você que joga de Murktide, você ama o Delver. Tá? Eu já vou te dar esse spoiler. Você ama o Delver. É o deck do seu coração. Você vai jogar muito com esse deck. Vai ser exatamente o que você estava querendo. O Stomp, vamos olhando junto. O Stomp já tem mais algumas coisas assim um pouco mais fora, mas ó, você que tem saudade de Fúria, é interessante.
Vamos ver o Reanimator, né? O que virou o nosso querido Reanimator. Então, não tem mais o sapo, né? Que ele tá banido. Mas também tem uma base muito boa aqui. E se você for vendo, o formato tem muito assim. O Eldrazi é um ótimo exemplo. Lá do Eldrazi. Porque tem muitos decks que são decks de Force of Will e decks de Ancient Tomb. Né, que são cartas caras e tal. Mas se você consegue uma delas, você meio que roda em volta de vários decks. Então, Force of Will, tem do Delver, tem o Reanimator, né, na versão com azul, tem o Nadu, tem isso, tem isso, tem isso. Com Ancient Tomb, aí vai pra tais decks também. Então, que nem aqui, por exemplo, tem o Eldrazi, né, uma base muito parecida com a do Modern, mas, né, obviamente tem algumas cartas diferentes, né, seja cartas que só são válidas aqui, que nem a Ancient Tomb, eu já citei, até cartas que ficam muito melhores. Então, tem que jogar com 4 cálices de mental, etc. Mas tudo isso vai entrando para essa conta. Você amplia, sabe? Eu acho que a grande chamada desse tipo de torneio é o quanto você amplia. Tá? Uma vez no mês eu vou lá jogar um evento que tem uma premiação boa. É um evento legal. Gente, jogar evento grande é maravilhoso. Tá? Se você nunca jogou, eu vou te dar esse spoiler. É maravilhoso. Então, assim, vou jogar um evento grande por mês e tal. E que nem eu falei, às vezes você já tem a base toda. Você vai gastar com uma parte ali e o resto, né? Você pode, né, ter a proxy da reserva de list. Fechou. Tá tudo indo lindo e maravilhoso. Você ganhou mais torneios. Então, às vezes você teria, eu vou ter só... Eu só jogo Modern. Eu não quero jogar outros formatos e tal. Tudo bem. Eu gosto de Power... porque eu ouço isso muito de jogador de Modern hoje em dia, né? Com as mudanças que tiveram. Eu gosto de Power Level alto. Legacy, meu amigo. Legacy tá aí para você, um circuito extremamente forte, numa loja muito tradicional, que vai acontecer, vai dar gente, você vai ter um evento grande todo mês. Você pode conversar com a sua loja, se você não for, né, obviamente de Campinas, para tentar fazer ali que o seu semanal também participe disso, e aí você cria, por exemplo, um segundo evento na semana para você jogar. Jogava Modern toda semana, queria mais alguma coisa, não tava afim de outro formato, do que, sei lá, T2, Pioneer, tal, etc. Vamos jogar um Legacy, tal, vamos conhecer o mundo novo. Magic é muito legal, gente. É sério. Às vezes a gente esquece, tá? Magic é incrível e jogar mais formatos é sempre muito bom. Então fica essa chamada para Monte Legacy League, tá? Assim que forem saindo as primeiras datas, vocês me verão divulgar. E eu também devo ir jogar os Opens, porque eu gosto muito do Legacy, eu gosto muito da Monte, eu gosto muito dessa comunidade no geral. E se tem uma coisa que eu gosto mais do que tudo isso, são grandes iniciativas que fazem o Magic ser grande. O Magic é sempre do tamanho que a nossa comunidade é. E a comunidade do Legacy é gigantesca, a comunidade da Monte é gigantesca. É isso. Show? A gente se vê nos próximos eventos Legacy durante esse ano. Até mais.